Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje nós celebramos a memória de São Francisco de Assis, grande santo da igreja, este que revolucionou a sua época e nos alcança ainda nos dias de hoje. Nós temos a alegria de ter algumas comunidades dedicadas a São Francisco de Assis, inclusive aqui em nossa paróquia, no bairro Sapucaia. Também temos a graça de ter uma paróquia em nossa diocese, paróquia missionária São Francisco de Assis, em Laranja da Terra. Mandar o nosso abraço, o nosso carinho, aquela porção do povo de Deus, que tem ali como pároco o Padre Marcelo Pádua. Então nós mandamos o nosso abraço e que este momento de celebração possa ser um momento de revigoramento e de fortalecimento dos laços na fé, para que, exemplo de São Francisco, possamos ser no mundo sinal da presença do ressuscitado. No dia de hoje nós queremos mandar um abraço a Lurdinha Dalcol, a Neide Viegas, que faz aniversário no dia de hoje. Amanhã faz aniversário Alice Azevedo, a Nadir Altoé e Paulo Henrique Brito. Todos aqueles que fazem aniversário, fica o nosso carinho, o nosso abraço, os nossos votos de muita saúde e muitas bênçãos. Como disse, nós celebramos no dia de hoje São Francisco de Assis. Francisco, Assis, Itália, 1182, 3 de outubro de 1226. De uma vida juvenil despreocupada e mundana. Depois de usar de misericórdia para com os leprosos, converteu-se ao Evangelho e viveu com extrema coerência, em pobreza e grande alegria, seguindo o Cristo humilde, pobre e casto, conforme as bem-aventuranças. Junto com os primeiros irmãos que o seguiram, atraídos pela força de seu exemplo, pregou por todo lugar o amor do Senhor, contribuindo para a renovação da Igreja. Enamorado do Cristo, concentrou na contemplação do presépio e do Calvário sua experiência espiritual. Trouxe impressos em seu corpo os sinais da paixão. Nele, como nos maiores místicos, reintegrou-se a harmonia com o cosmo, do qual se fez intérprete no cântico das criaturas. Foi inspirador e pai das famílias religiosas masculinas e femininas, que dele tiraram o nome. Pio XII proclamou-o patrono da Itália em 18 de junho de 1939. Então, que exemplo de São Francisco de Assis, possamos também nos enamorar pelo Cristo, voltando sempre a nossa vida à simplicidade e, sobretudo, a um coração que escute aquilo que é a vontade de Deus. Hoje, para a nossa reflexão, temos o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 17 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai.
Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, meus amados irmãos e irmãs, ver Satanás caindo do céu como um relâmpago significa tornar os nossos lugares, aonde nós estamos, as nossas famílias, as nossas comunidades, as nossas cidades, cidades mais humanas. É o que nós queremos, é o que nós pedimos e, sobretudo, colocando no coração de Deus um esforço único para entender que nós fazemos isso em nome do Cristo. Não fiquemos lisonjeados porque os Espíritos nos ouvem. Fiquemos lisonjeados porque nós fazemos o reino dos céus ser edificado sobre essa terra. Quanto mais nós diminuímos as distâncias, seja pela opressão, pela marginalização, pela fome, pela insegurança e por tantas outras coisas que tiram a dignidade da pessoa humana, nós, enquanto cristãos, que vamos ao encontro da realidade para transformá-la segundo a palavra de Deus, devemos ter claro que sempre vai à frente aquele que nos chama. E no momento aqui, no meio, no centro do Evangelho, nós ouvimos Jesus dizer isso de modo bem claro. Louvar ao Pai justamente porque é revelado aos pequenos, ou seja, aqueles que de modo simples aderem ao Evangelho e se colocam na vida como sinal do Cristo mesmo. Então veja que é importante saber que nosso Deus não fez uma escolha entre grandes, entre sábios, entre homens e mulheres dotados de uma inteligência sobrenatural. Não, Ele olhou para nós. E justamente por olhar para nós é que nós temos que ficar felizes e alegres para vermos aquilo que nos é apresentado, para ouvir aquilo que nos é anunciado, para que nós possamos nos colocar no mundo com um diferencial muito grande. Ser cristão católico, ser cristão, aderir ao Evangelho é sem dúvida alguma nos alegrar porque o Evangelho chega até onde ele deseja chegar. Não encontremos na fé, na vivência religiosa, um aspecto meramente de vaidade ou até mesmo como se fosse uma realização pessoal. Não, o Senhor que nos chama, até porque se os 72 voltam é porque antes eles foram enviados. Então nós não vamos prestar conta do nosso ego, nós vamos prestar conta dos frutos do Evangelho, totalmente diferente. Então vamos rezar no dia de hoje e pedir que a bondade de Deus possa nos ajudar sempre a nos colocarmos no mundo como esse sinal bonito de simplicidade, de despojamento, para poder fazer o Evangelho acontecer. E no dia de hoje, meus amados irmãos e irmãs, nós iniciamos o tríduo em preparação à festa de Nossa Senhora do Rosário e celebra o primeiro dia, Padre Oliveiro, às 19 horas. Às 18 horas, eu tenho a celebração festiva de São Francisco de Assis, na comunidade São Francisco de Assis de Sapucaia, às 18 horas. Às 9 horas da manhã, temos a celebração no Lar da Velhice, no asilo, é Padre Marcelino quem preside. E depois, o segundo dia da novena de Nossa Senhora Aparecida, às 19 horas, é Padre Marcelino quem celebra na nossa matriz. No domingo, às 7 horas da manhã, missa presidida pelo Padre Oliveiro na matriz. 7 horas da manhã também, Santa Missa, presidida por mim, na comunidade Jesus Misericordioso. Às 8 horas da manhã, Santa Missa na comunidade São José Operário, presidida pelo Padre Marcelino. Às 9 horas da manhã, celebração eucarística e segundo dia do tríduo de Nossa Senhora do Rosário, na comunidade Nossa Senhora do Rosário. Faço um pedido especial a todas as crianças. Essa é a celebração das crianças que nós estamos realizando aqui em nossas comunidades. Se possível, que você leve uma rosa, uma flor para ofertar a Nossa Senhora às 9 horas na comunidade Nossa Senhora do Rosário. Sou eu que vou estar presidindo. Às 10 horas, Santa Missa no Santo Antônio, Córrego Laje, presidida pelo Padre Marcelino. E às 11h30, eu celebro a Eucaristia com a investidura dos novos coroinhas na comunidade Santa Isabel do Vila Nova. E às 19 horas, terceiro dia da novena de Nossa Senhora Aparecida, aqui na Matriz,
presidida pelo Padre Marcelino. É claro, também você procure uma comunidade mais próxima à sua casa e forme essa comunhão bonita no dia do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado pela sua companhia, um excelente sábado, bom domingo, bom início de semana. Segunda-feira estaremos aqui novamente. Até lá. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.